Um dos grandes desafios das equipas de desenvolvimento de software e a questão que muitas das vezes vem à nossa mente é como é que nós conseguimos desenvolver um software que seja fácil de manter. E uma das grandes causas que faz com que não possamos desenvolver esse tipo de sistema é o fato de nós termos dependências em cascata. O que acontece? Nas dependências em cascata, quando a necessidade de adicionar uma nova funcionalidade, ao mexer, por exemplo, nesta componente A, o erro propaga-se por outras componentes que dependem desta componente. E isso obriga-nos a mudar em várias componentes para responder a uma necessidade do cliente. E isso custa o quê? Tempo, custa dinheiro. E é sabido por todos nós que os clientes não querem gastar dinheiro. E qual é a solução que nós temos para resolver este problema? Bem, é por essa razão que estou aqui. Mas antes de dar a solução, é preciso falar de um conceito extremamente importante, que é o princípio da responsabilidade única, ou como queiram chamar, o Single Responsibility Principle. É importante realçar que muitos de nós têm uma interpretação errada sobre este conceito. Porque, se olharmos para o sentido literal das palavras, o que é que nos vem em mente? Um componente deve fazer uma única coisa. Mas atenção, que esta interpretação está errada. O que na prática nós temos que interpretar deste princípio é o seguinte: um componente deve ter apenas uma única razão para mudar. E já vão perceber o porquê. Conforme nós falamos na aula anterior, falamos das fragilidades da arquitetura em camadas. É que nós temos aqui persistência, domínio e apresentação, ou UI, como queiram chamar. Qual é a fragilidade que reside nesse tipo de arquitetura? Muito simples. Reparem, se nós quisermos mudar a nossa lógica de negócio, temos que mudar aonde? No domínio. Se nós mudarmos a forma como nós persistimos nos nossos dados, tendo em conta que o domínio depende dessa camada da persistência, também vamos ter que mudar o domínio. E aí, o domínio passa a ter pelo menos duas razões para mudar. E viola aquilo que é o princípio da responsabilidade única. Porque o princípio da responsabilidade única diz: um componente deve ter apenas uma única razão para mudar. Isto é um problema deste tipo de arquitetura em camada. Mas como eu não trago só problemas, já vou explicar, mas à frente a solução. Reparem aqui no exemplo mais prático. Temos aqui a camada de domínio que consome esse repositório. Temos aqui Register User Service, que depende exclusivamente desse User Repository. Bem, como é que nós conseguimos resolver este problema? É muito simples. Aqui entra o princípio de inversão de dependências. Em vez do domínio depender da camada da persistência, a persistência é que passa a depender do domínio. E como é que isso se faz? Vamos aqui fazer uma coisa muito simples. Aqui conseguem ver, temos aqui a camada domínio, temos aqui, podemos chamar disso de um use case ou de um serviço, como queiram chamar. Definimos uma interface na camada do domínio que a sua implementação passa para a camada da persistência. Ou seja, se houver necessidade de mudar a lógica do domínio, eu vou mudar na camada do domínio. Se houver necessidade de eu mudar a forma como eu guardo meus dados, simplesmente vou mudar aqui. Porque aqui temos, digamos assim, a assinatura do contrato no domínio e aqui temos a implementação desse mesmo contrato ou dessa mesma interface. Bem, e o estado final
ficaria exatamente assim. Ou seja, temos a camada de domínio, em que temos aqui o serviço, define uma interface e essa interface é implementada aqui na camada da persistência. E dessa forma conseguimos garantir que o domínio apenas tem uma única razão para mudar, porque a sua implementação é feita do lado da persistência. Apenas definimos a assinatura do contrato e este contrato é implementado na camada da persistência. Em vez de termos o que nós costumamos ter em muitas aplicações, em que o domínio depende exclusivamente da camada da persistência. Aqui invertemos as dependências. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.